Do ponto de vista do Estado de Direito, somos todos iguais perante a lei. O Brasil está anos-luz disso ser verdade. No Brasil ainda funciona basicamente assim, para os amigos tudo, para os inimigos a lei. Mas não há dúvida que a expectativa que os seres humanos sejam tratados igualmente pela lei é grande e importante. Agora, isso não existe. Eu acho que a pergunta, se nós somos todos iguais, ela é uma pergunta bastante ampla. Por isso, inclusive, a gente teve essa amplitude de respostas. Me parece que, diante da lei, que apareceu atravessado em algumas falas, não dessa forma, a busca de que a gente seja igual perante a lei. Isso é base do Estado de Direito. Mas um dos entrevistados falou que seria importante que a gente valorizasse as diferenças entre nós, porque as diferenças entre nós é que nos fazem mais fortes, né? Também teve um outro entrevistado que falou que as pessoas são diferentes, mas cada um tem valor no seu modo de ser. E aí, Thaís, o que aparece é que, ao responder se os seres humanos são todos iguais, das suas formas diferenciadas que eles responderam, muitos deles estavam respondendo o tempo inteiro, preocupados que a resposta deles não seria de forma nenhuma ofensiva. Entende? Todo mundo é diferente, isso é a diferença que torna a pessoa forte, as pessoas são diferentes e os valores delas são diferentes, e elas têm o direito de ter valores diferentes, elas têm pensamentos diferentes, então elas têm o direito de ter um pensamento diferente. Então você percebe que isso vai além do que a gente está discutindo aqui, é que cada vez mais, quando muita gente, quando se manifesta publicamente, como na frente de uma câmara, sobre um assunto como esse, nós somos todos iguais, é como se elas tivessem uma espécie de, ainda que inconsciente, um alerta para não dizer nada que pegue mal para elas. Porque ao dizer que as pessoas não são iguais, ninguém quer que você entenda que você está dizendo que por elas serem diferentes, umas sejam melhores do que as outras. Certo? Umas sejam mais inteligentes que outras, umas sejam mais generosas do que outras, entendeu? Então todas as pessoas andam muito iguais no medo de falarem algo diferente e principalmente que soa ofensivo. Claro, porque hoje pode gerar todo tipo de problema, né? Teve um entrevistado também que disse que nós somos biologicamente iguais, e nesse ponto não existe nenhuma dúvida, né? Somos biologicamente iguais, embora geneticamente variemos. Mas, do ponto de vista político, Pondé, essa ideia de que os seres humanos são todos iguais, para tocar num ponto que você observou aí, ela é muito recente, não é? Por exemplo, no Brasil, não faz sentido a gente falar em igualdade, porque a abolição da escravatura, por exemplo, foi ontem, né? 1888. E mesmo no âmbito universal, por exemplo, postulado a Declaração dos Direitos Universais do Homem, ela também é de ontem, século XX. Sim. Então, essa ideia de igualdade, né, igualdade nesse âmbito político, na esfera política, é muito recente, não é? Não é uma ideia assim tão arraigada. De forma nenhuma. Mesmo se você for à antiguidade, que dentro da totalidade do período de existência da espécie, que a maior parte é na pré-história, se você for à antiguidade e você, de repente, falasse grego ático e fosse levar um lero com Platão, com Sócrates, com Aristóteles, que não era ático, era macedônio, mas estava em Atenas, e falasse os homens são todos iguais, eles iam rir da sua cara. Como assim todos iguais? Você está dizendo que eu, aristocrata, Sou igual ao servo. ateniense, pensando em Platão, sou igual a um escravo estrangeiro? Você está querendo dizer, se fosse todos os seres humanos, eles entendessem a ideia, você está querendo dizer que homens e mulheres são iguais? Olha as diferenças, é óbvio que são diferentes. Então a ideia é muito recente, né? E ela não pegou plenamente.
talvez seja uma herança, inclusive, evolucionária, de não perceber, porque a ideia de uma humanidade igual é uma ideia abstrata, né, Thaís? É uma ideia abstrata, entende? É uma construção abstrata do pensamento de algumas pessoas, entende? O que as pessoas, a realidade com a qual as pessoas convivem são pessoas concretas com as quais elas convivem no dia a dia. Por isso que é muito mais fácil amar a humanidade do que o semelhante. Porque a humanidade é uma abstração. O semelhante é aquele que toma seu emprego, é aquele que fala mal de você, é aquele que pode te ajudar, é aquele que pode ter preconceito, né? Então, é sempre mais fácil amar abstrações e ter dificuldade com realidades. Então, a ideia não pegou plenamente. Mas é importante do ponto de vista da democracia, né? Para que todos sejam iguais, você tem que empurrar as pessoas para dentro de uma certa forma. Agora, é claro que isso é uma utopia. Qualquer pessoa que hoje defenda que os seres humanos são iguais no âmbito social, se ela for minimamente racional, o que ela está querendo dizer é que todos os seres humanos devem ser iguais perante a lei e terem os mesmos direitos perante a lei e diante da sociedade. Então, devem receber educação, né? Um nível de educação próximo, para que elas não comecem a vida delas, tipo, tomando de 10-0, como acontece hoje. Todos os homens são ou deveriam ser iguais perante a justiça, perante a lei. Sim. E isso, digamos, a partir do século XX, né? Isso vai se tornando... No século XIX a gente acompanha muito essa, digamos assim, esses transtornos sociais viscerais, né? Dos movimentos sociais. Mas a partir do século XX isso vai ficando mais claro, que é a ideia de que todos os seres humanos devem ser iguais perante a lei. Porque, e é claro, a gente está falando de justiça, poder judiciário, todo esse negócio aí. Porque se todos os seres humanos não forem iguais perante a lei, então você teria um risco civilizatório muito grande, ou democrático, como queira. Porque você abriria uma brecha na lei, né, no Estado de Direito, para dizer que fulanos que nasceram aqui, ou fulanos que têm tais características, não são iguais ao resto dos cidadãos. Isso, tecnicamente, se chama estado de exceção, que foi uma coisa criada no período fascista, porque nesse período o Estado continuou a funcionar. Você continuou na Alemanha nazista, tem que pagar suas contas. Você continuou podendo comprar casas. Você continuou recebendo salário. Você continuou, por exemplo, crimes continuaram sendo puníveis pela lei. Mas os judeus estavam fora disso. Por isso chama estado de exceção. O Estado permanecia um estado de direito, mas você tinha uma população que não estava dentro do conjunto das pessoas assistidas pelo Estado de Direito, né? É claro que essa ideia hoje é considerada completamente absurda, né? Mas historicamente a gente deve lembrar que ela aconteceu, porque ela pode acontecer em algum momento de outra forma, né? Se repetir uma fratura como essa. Mas não há dúvida que a expectativa que os seres humanos sejam tratados igualmente pela lei é grande e importante. Agora, isso não existe. Eu acho que, do ponto de vista do que significa democracia, é evidente que sim. É claro que será sempre utópico em algum grau. Por exemplo,
do ponto de vista do Estado de Direito, somos todos iguais perante a lei. O Brasil está anos-luz disso ser verdade. No Brasil ainda funciona basicamente assim, para os amigos tudo, para os inimigos a lei. Mas continua sendo fundamental. O fato de falhar não significa que você não deve colocar como horizonte, né? Ideia reguladora, como se fala em filosofia. E também essa coisa que o Sérgio falou, quer dizer, será que tem braço, como uma das entrevistadas falou? E eu acho que as empresas, elas terão modos, porque muitos dos empresários e empresárias, não só empresários homens, muitos dos argumentos deles é que as mulheres custam, por exemplo, em momento de licença maternidade. Né? Então, eles fazem essas contas. É claro que, do ponto de vista legal, é evidente que não faz sentido porque que uma pessoa A faz um serviço e uma pessoa B faz o mesmo serviço, que a B ganhe menos do que a A, né? Agora, uma coisa que provavelmente vai continuar a acontecer, que muitas empresas põem em prática, é o seguinte: a mulher trabalha, né? A funcionária trabalha, a colaboradora, como queira, e ela sai para licença maternidade, ela fica 4 meses, às vezes tira férias, fica 5, quando volta é demitida.